caso Henri Borel segue se movimentando juridicamente. São as defesas usando suas cartas para tentar amenizar as penas dos réus envolvidos no caso, sem contar em entradas desesperadas de novos advogados junto às defesas já constituídas, que têm piorado e muito a situação do réu Jairo, evidenciando ainda mais a sua dissimulação diante do ocorrido com o pequeno Henri Borel. A influência da família do ex-vereador, no caso, segue escandalizando também a sociedade, a mídia e o meio jurídico. Sem planejamento, sem uma estratégia definida, parecem supostamente criar estratagemas sem sentido que não convergem em nada com o trabalho de defesa que já vem sendo feito no caso. E no que isso implica? Implica a polícia, a sociedade, munir-se ainda mais de provas, como o estranhíssimo ocorrido com o depoimento da babá do menino, Tainá Oliveira Ferreira, que diante de todas as provas e sob juramento mentiu, diante dos olhos de todos, ao contrário do que havia dito a polícia. Seu depoimento na íntegra pode ser visto com total exclusividade aqui neste canal. E então, novas mensagens e ainda mais comprometedoras do celular da babá vazaram pela imprensa, que deixam claro, como se antes não já tivessem, mas enfim, o quanto o menino tinha horror de voltar para a casa da mãe, de que Monique sofria agressões de Jairo e de que ela tinha total ciência do pavor que Henri sentia de Jairinho e ainda assim o submetia a tal realidade. O diálogo vazado entre Tainá e a mãe mostra uma preocupação com a criança, mas também com a própria segurança, vivendo em um lugar como aquele. Em uma das conversas vazadas entre a babá e sua mãe, elas dizem: ela contou que ele tacou o controle na mesa, o controle acertou na cara dela, que quebrou todos os vidrinhos de dentro de casa, falou que depois comprava outro. Contou que o menino tá com pavor dele. Ele tá com tanto pavor que ele pegou o menino da mão da Tainá, que o menino rasgou até a blusa da Tainá. Tinha que falar pra família ver que ele é um desequilibrado. Diante dos últimos acontecimentos, o pai de Henri tem se manifestado pedindo a prisão da babá urgente, especialmente agora com estas novas mensagens, que deixa ainda mais enfatizada a sua mentira diante dos fatos narrados na audiência de instrução. Leniel Borel se manifestou sobre isso na quarta-feira e no sábado, após novas conversas vazadas e perceber a profundidade da ciência da ex-companheira diante do desespero do filho pelo que enfrentava e a negativa dela às suas indagações sobre ele, desabafou em seu perfil no Instagram. No sábado, Henri: papai segurava você e dizia: esse príncipe vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. Mas 2 monstros não deixaram te ver crescer. Interromperam sua vida a sangue frio, sem nenhum remorso, sem nenhum sentimento por uma criança inocente, diz ele em um trecho. Na sequência, ele faz uma acusação que parece endereçada à ex-mulher Monique Medeiros, que vivia com Jairinho. No ponto mais lindo desse percurso, onde prevalecia a doce inocência de uma criança que só pedia amor, que tinha a obrigação de lhe proteger, optou em lhe vender para pagar as contas pessoais, interesse financeiro. Transformou-te em uma poupança. Não deixaram você ser você. Um príncipe, um anjo, o amor personificado na criança mais linda que conheci, escreveu. O G1 questionou a defesa de Monique sobre as afirmações de Leniel e como elas poderiam ou não influenciar no caso. O advogado Hugo Novaes disse que também é pai e que entende a necessidade de desabafo de Leniel. A defesa informa que é complacente com a dor de quem perdeu um filho, mas entende que a Monique foi vítima ao perder um filho, não concorrer para sua morte e nem poder viver o luto da sua perda, disse Novaes. Ele acrescentou ainda que o depoimento contraditório da babá de Henri na primeira audiência do caso mostra que Monique não realizou nenhuma influência sobre a babá e que sua cliente foi enganada. Ela sabe que não fez nada contra o filho e vai encarar a justiça de frente, disse Novaes.
Na quarta-feira, 27 de outubro, ele se disse aflito por mudanças e distorções nos depoimentos e que poderiam atrapalhar no processo de justiça pela morte do filho. Veio relatar o quão aflito estou pelas incoerências discorridas sobre o caso e mudanças e distorções nos depoimentos. Diz em um trecho: as últimas notícias do andamento do caso são preocupantes. Estão sendo feitas diversas mudanças quanto aos depoimentos, atrapalhando ainda mais o julgamento. Não podemos deixar que a mentira vença. É a justiça pelo meu filhinho que está em jogo, escreveu. Jairinho e Monique estão presos desde o dia 8 de abril e ambos são réus pelo assassinato de Henri Borel, morto por consequências, segundo a investigação, de agressões do ex-vereador. O casal responde no tribunal do júri. Outra estratégia da defesa questionada por Leniel é a de dizer que Henri saiu vivo do apartamento onde vivia o casal, na Barra, e morreu no hospital, versão contrária à da Polícia Civil, que afirma que ele morreu ainda no apartamento. A imagem da câmara no elevador, divulgada pela defesa de Jairinho, mostra os três descendo para a garagem do prédio, na madrugada do dia 8 de março, data da morte da criança. Jairinho parece tentar reanimar Henri, que está de olhos fechados e não se mexe, que está com o braço duro. A juíza Elizabeth Machado Louro, titular do 2º Tribunal do Júri e responsável pelo processo que apura o ocorrido com Henri Borel, decidirá nos próximos dias se aceita o segundo aditamento da denúncia contra a professora Monique Medeiros da Costa e Silva e o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior. Enquanto isso, o Ministério Público e a defesa dos réus decidiram mudar suas estratégias. O promotor Fábio Vieira agora sustenta que o casal assumiu o risco de matar o menino, mas não tinha a intenção direta de fazê-lo. Já os advogados dos réus apresentam laudos para questionar e criticar as investigações realizadas pela Polícia Civil. No dia da primeira audiência de instrução e julgamento do caso, em 6 de outubro, o Ministério Público mudou a motivação do crime. Se antes Jairinho teria matado porque a criança atrapalhava seu relacionamento, agora a acusação sustenta que ele agiu por sadismo, para satisfazer o seu próprio prazer e que ela via vantagem financeira no namoro, em detrimento de saúde física e mental do seu filho. Os inquéritos mostram que o acusado torturava crianças há mais de 10 anos, não ligando para a vida de ninguém. Mas, por sorte, as mães perceberam a tempo e as tiraram do seu convívio. Henri, infelizmente, vai no entendimento do dolo eventual, de que ele batia, torturava, se chegasse à morte ou não fazia diferença, explicou o promotor Fábio Vieira. Para rebater as provas técnicas, o pai de Jairinho, o deputado estadual Jairo Souza Santos, o coronel Jairo, contratou a advogada Flávia Frois, que defende traficantes da maior facção criminosa do Rio, como Márcio dos Santos Nepomuceno, Marcinho VP. Embora não esteja nomeada no processo, oficialmente, o advogado do caso é Brás Santana. Ela faz apenas uma investigação paralela do caso. Brás Santana, advogado de Jairinho, disse que a filmagem revela que Henri foi levado com vida ao hospital e que outras circunstâncias que constam nos laudos conduzem a esta conclusão, contrariando a versão acusatória. Laudos da polícia afirmam, no entanto, que Henri tinha morrido pelo menos 2 horas antes de sair de casa. No tribunal do júri, no último dia 6, o delegado Henrique Damasceno, responsável pela investigação, afirmou que Henrique já chegou sem vida ao hospital. Ficou expressamente demonstrado pela equipe médica e pelos laudos periciais que, embora tenha sido submetido a manobras de ressuscitação por quase 2 horas, em nenhum momento ele apresentou frequência cardíaca. Ele já chegou sem vida, disse o delegado. Para via aérea, né? A gente normalmente se posiciona, cada um E aí, quando eu fui para via aérea, eu fui realizar a intubação orotraqueal. E aí, quando eu fui fazer a intubação, você posiciona a mandíbula. E ela tinha, a gente usa um termo de trismo, né? Ela tinha uma rigidez dessa região, com dificuldade de abertura. Isso é característica de quem já está morto há algum tempo? Sim. A senhora consegue precisar há quanto tempo é esse, embora não seja legista? Então, acho que essa informação seria melhor para um legista, mas... Se não puder, não tem problema nenhum.
Mas porque já leu alguma literatura específica ou por conta da sua própria experiência? Cerca de 2 horas, provavelmente. E os depoimentos das médicas que atenderam Henri estão aqui no canal também com exclusividade e podem ser vistos por quem tenha vontade. Você soprar a boca de uma criança no colo desfalecida não é um procedimento certo, em um caso como esse, afirmou o delegado. A necrópsia no corpo do garoto e a reconstituição no apartamento da família já tinham apontado que a criança sofreu 23 lesões, como uma laceração no fígado, e que Henri morreu vítima de ação violenta, descartando a hipótese de qualquer acidente, como alegam os advogados do ex-casal.